Vamos lá. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Olha só, hoje aqui no programa, pessoal, nós vamos falar sobre o dia de combate à hipertensão arterial, que é hoje, o dia 26. Nós também ainda aqui vamos trazer dicas de como você, empreendedor, pode se destacar no mercado que está cada vez mais competitivo. E ainda também vamos falar sobre a relação entre alimentação e estresse. Muita coisa boa, eu conto com a sua companhia, não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Lembrando, que vocês também conseguem acompanhar aqui a gente lá pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter e também pelo nosso Facebook, tá tudo passando aqui embaixo para você poder conferir a gente nos nossos perfis nessas plataformas, tá? Estamos te esperando. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje. Hoje, pessoal, dia 26 é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A data ela tem como objetivo conscientizar toda a população sobre a importância do diagnóstico, prevenção e tratamento de uma das doenças cardiovasculares que mais matam no mundo. Quem vai falar com a gente agora sobre esse tema aqui no estúdio é o cardiologista do Apivida, José da Silva Leitão. Doutor José, seja bem-vindo. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Vamos começar explicando o que é a hipertensão? A hipertensão nada mais é do que o aumento dos níveis pressóricos de forma contínua. Para a gente poder fechar o diagnóstico de hipertensão, é necessário fazer pelo menos 2 medidas com intervalo de pelo menos 3 dias, onde a pressão do paciente tem que estar a partir de ou acima de 14/9. O que é uma pressão arterial boa? O ideal é que essa pressão arterial fique em torno de 12/8. Isso vai depender da idade do paciente, porque, por exemplo, para crianças existe um percentil, como aquele gráfico que a gente vê do crescimento, da mesma forma existe um gráfico para a pressão de acordo com a idade. Então, mas a média que a gente, digamos assim, um número mais simples, seria uma pressão 12/8. Certo. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, pessoal, 30% dos brasileiros são hipertensos. É muita gente? Muita gente. Em Alagoas tem um dado interessante que mais de 40% da população é portadora de hipertensão, ou seja, acima da média nacional. E aí, nem sempre as pessoas sabem ou geralmente tem como saber se você é hipertenso ou não? Uma pergunta interessante. A hipertensão é uma doença silenciosa. Infelizmente, quando ocorre alguma manifestação clínica, já pode ser muito grave ou tarde demais. Porque, por ser uma doença silenciosa, muitas vezes se manifesta com lesão de órgão-alvo. Como assim? É um paciente que tem um AVC, um paciente que tem uma insuficiência renal ou um paciente que pode evoluir, inclusive, com infarto. Sim. Então, é muito importante a gente verificar a pressão pelo menos uma vez por ano ou quando é submetido a algum tipo de consulta médica. Tem a prevalência sobre algum gênero, sobre uma determinada idade ou não necessariamente? Com certeza. O que a gente tem observado é o maior número de hipertensos, principalmente em pacientes jovens. Sim. A gente trazendo esses dados para faixa etária, por faixa etária, pacientes de 25 a 35 anos, cerca de 10% dessa população já é hipertensa, algo que a gente não via há 10 anos. De 35 a 45 anos já aumenta para quase 20%. Pacientes acima de 60 anos, em torno de 50% são portadores de hipertensão. Ou seja, a gente está vendo aí uma população cada vez mais jovem se tornando hipertensa, Exatamente, provavelmente pelo tabagismo, sedentarismo e hábitos alimentares ruins. Tem como se tornar hipertenso do nada, tendo esses hábitos, doutor? Tem sim. Além desses hábitos, onde a gente considera como hipertensão arterial primária, ou seja, 90% dos pacientes portadores de hipertensão, eles, por fatores de risco ou por uma história familiar muito forte, eles podem desenvolver hipertensão, que é a hipertensão arterial primária. Mas existe a hipertensão arterial secundária, que ocorre por conta de outras patologias,
que ocorre em torno de mais ou menos 10% dos pacientes hipertensos. Tá. Sempre tive uma boa pressão arterial. Todas as vezes que eu fazia a aferição, ela dava ali até 12/8. E aí, de repente, eu comecei a ver a minha pressão arterial subindo. Preciso acender o alerta? Com certeza. Se você começar a ter uma pressão 13/8, 14/9, ou seja, já é um paciente provavelmente com hipertensão estágio 1 ou pré-hipertenso, já precisa iniciar, no caso, as medidas não farmacológicas e principalmente procurar um médico, um profissional para iniciar a investigação. Saber se é uma hipertensão primária ou uma hipertensão secundária a uma outra patologia. Muita gente tende, né, doutor José, a associar a pressão alta apenas ao consumo de sal. Se eu consumo muito sal, a minha pressão vai ficar alta. E aí, é somente isso que faz uma pressão ficar alta? Com certeza não. Claro que a gente associa ao sal por conta do sódio. Sim. A OMS recomenda 5 gramas de sal por dia. Já a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda 2 gramas. Mas, além do sódio, a gente precisa tomar cuidado com outros alimentos, principalmente ricos em quê? Carboidratos, porque a obesidade leva à hipertensão também, assim como o sedentarismo. E em relação aos alimentos, existem outros íons também que podem estar relacionados ao controle da pressão, como cálcio, sódio, magnésio. Então não é só o sódio, a gente precisa ver o paciente como um todo e o risco alimentar também como um todo. Uma outra dúvida, quais que são os sinais, os sintomas de que a nossa pressão, ela talvez não esteja ali na média como ela deveria estar? Pronto, como a gente falou, normalmente a hipertensão ela é silenciosa, mas o paciente pode apresentar alguns sintomas que servem de alerta, como por exemplo, zumbido no ouvido, o paciente apresenta dor de cabeça, principalmente aqui na região da nuca, tontura, paciente que sente dor no peito, um paciente que não cansava com facilidade passa a cansar os pequenos esforços. Então a gente precisa ficar antenado em relação a isso. A visão turva também é um sinal importante de hipertensão. Então, como eu falei, normalmente é uma doença silenciosa, mas caso o paciente apresente algum desses sinais e sintomas, procurar um profissional para fazer o acompanhamento. Quem tem pressão alta tem que fazer tratamento? Sempre vai ser medicamentoso, doutor? Isso vai depender da causa. Se for hipertensão primária, provavelmente ele irá fazer uso da medicação pelo resto da vida, porque normalmente está intimamente relacionado à genética do paciente. Então ele vai desenvolver hipertensão independente desses fatores de risco. Mas caso o paciente tenha uma hipertensão secundária, a gente trata a pressão, mas principalmente a causa dessa hipertensão. Então a gente precisa analisar o perfil do doente, idade, sexo, para definir a melhor estratégia. Tá, quais são os cuidados que hipertensos ou não hipertensos precisam ter? 2 fatores primordiais. Primeiro, a questão da alimentação, como a gente falou, não só essa questão da alimentação rica em sódio, tomar cuidado principalmente com os enlatados, embutidos, que têm uma concentração de sódio muito alta e infelizmente a gente vê um consumo alto pela facilidade do acesso desse tipo de alimento. Além disso, o sedentarismo, fazer praticar atividade física de forma correta, não ser aquele atleta de final de semana, mas ter uma vida, digamos assim, ativa continuamente. Eu até ri porque existem muitas pessoas assim, né, que acham que porque ali vão fazer alguma coisa no final de semana, aquilo já é o suficiente. Não é bem assim, né, doutor? Com certeza, e até arriscado, porque infelizmente a maioria não procura um médico antes ou um profissional da área de saúde capacitado para orientá-lo. Porque cada indivíduo precisa fazer uma atividade específica para ele. Então, não é qualquer atividade física que eu posso fazer, que você pode fazer. Então, a gente vai procurar uma atividade física adequada. Certo. Doutor, como aferir a pressão corretamente? A gente precisa estar descansado? Eu também pergunto isso porque às vezes as pessoas fazem um esforcinho, eu vou aqui medir a minha pressão e a pressão pode dar alterada? Exatamente, é um dos grandes problemas, na verdade. O acesso àqueles dispositivos automáticos gera uma facilidade, claro, no diagnóstico, mas, por outro lado, o pessoal não verifica a pressão de forma correta. Então, é ideal que sempre o paciente descanse, esteja em um ambiente onde ele consiga descansar pelo menos 5 minutos antes de realizar a aferição da pressão. Se caso compre um aparelho automático, que seja aquele no braço, que ele fique com o cotovelo apoiado na mesa e o dispositivo fique na altura do coração. Observar também o tamanho do manômetro, porque tem que ser adequado para o peso e para o tamanho do paciente. Então, verificar de forma correta é de suma importância. Além disso, se ele praticou atividade física nos últimos 60 minutos, ele precisa descansar mais um pouco, não pode estar com a bexiga cheia. Então, por isso que é importante que um profissional verifique essa pressão de forma correta.
Tá. Para a gente fechar, então, quais aí que são as principais dicas quando a gente fala, né, sobre esse Dia Nacional de Combate à Hipertensão? 3 dicas principais, como a gente falou, uma dieta adequada, com pouco sódio, com poucos enlatados, de preferência frutas, verduras. Além disso, praticar atividade física de forma correta. Antes de iniciar qualquer atividade física, procurar um profissional, procurar um médico, porque caso você já tenha alguma doença de base, a gente vai direcionar a atividade física correta para você. E além disso, um diagnóstico precoce, porque infelizmente 90% tem hipertensão arterial primária. Então a gente tendo um diagnóstico precoce, a gente consegue medicar e orientar o nosso indivíduo para que ele tenha uma vida normal. Muito bem, esse é o Dr. José da Silva Leitão, cardiologista do Apivida, e veio aqui conversar com a gente um pouquinho sobre a importância de se cuidar em relação à hipertensão. Os números, eles estão subindo, né, doutor, aí, de diagnósticos. Pessoas jovens estão sendo, né, diagnosticadas cada vez mais cedo com a hipertensão. Então vamos todo mundo aí acender o alerta, tomar esses cuidados, né, que são essenciais, necessários para a saúde da nossa vida mesmo. E aí, né, sempre estar se cuidando. Muito obrigada, viu, doutor José, pela sua presença aqui mais uma vez com a gente. Sempre muito bom. Parabéns pelo trabalho. E olha só, rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí.